Bom, pessoal, vamos resolver aqui mais uma questão do Enem de 2021. O enunciado ele diz o seguinte: cientistas da Universidade de New South Wales, na Austrália, demonstraram em 2012 que a lei de Ohm é válida mesmo para fios finíssimos, cuja área da seção reta compreende alguns poucos átomos. A tabela apresenta as áreas e comprimentos de alguns dos fios construídos, respectivamente com as mesmas unidades de medida. Considere que a resistividade mantém-se constante para todas as geometrias, uma aproximação confirmada pelo estudo. Então, ele te fornece aí a tabela em que ele trabalha com 4 fios e para cada um deles ele te dá a área, o comprimento e a resistência elétrica. Pergunta: a resistência elétrica dos fios em ordem crescente são. Nessa questão, o enunciado ele já deixa claro que ele vai abordar, que ele vai trabalhar com a lei de Ohm. Mas qual das leis de Ohm relaciona a resistência elétrica com três outras grandezas? Professor, qual? Bom, pela tabela você percebe que a resistência elétrica ela depende da área, ela também depende do comprimento, mas pelo enunciado, ela também depende da resistividade do material. Professor, então aí nós estamos trabalhando com a segunda lei de Ohm, que diz que a resistência elétrica em um fio depende da resistividade, como se fosse o material de que é feito aquele fio, se é um material com característica condutora ou um material com característica resistente. Também depende do comprimento L ou do comprimento do fio, assim como também depende da área de seção reta. Mas pelo enunciado, ele diz que essa resistividade ela se mantém constante para todas as geometrias. Então, como você observa a presença de 4 fios, para todos eles, apesar de terem áreas diferentes e geometrias diferentes, você tem aí que essa resistividade, o ρ, é o mesmo. Então, para os 4 fios, você tem aí o ρ constante. Professor, e aí, como é que eu acho, então, essa ordem crescente para as resistências elétricas de cada um desses fios? Bom, você precisa aplicar essa lei de Ohm para cada um dos fios. Bom, para o primeiro fio, você pode observar que a resistência ele chamou de R1. Então, nós temos que R1 será igual a ρ1, resistividade do fio 1, L1, comprimento do fio 1, sobre área 1, a área desse fio. Substituindo os valores que nós encontramos na tabela, nós temos que R1 é igual a... O ρ é igual para todos os fios, que eu vou chamar simplesmente de ρ. O comprimento do fio 1 vale 312 sobre a área desse fio, que vale 9. Bom, dividindo 312 por 9, nós temos aí algo em torno de 34,67 por. Então, essa é a resistência do fio 1. Bom, fazendo agora para o fio 2, nós temos que R2 será igual a ρ2 vezes L2 sobre quem, professor? Sobre A2. Substituindo os valores da tabela, nós temos que o comprimento do fio 2 vale 47 e a área vale 4. Então, nós temos que R2 é igual a ρ, já que o ρ é constante para todos eles. Comprimento do fio 2 vale 47 e a área vale 4. Bom, dividindo 47 por 4, nós temos algo em torno de 11,75 ρ para a resistência do fio 2. Bom, para o fio 3, nós temos que R3 é igual a ρ3 vezes L3 sobre quem, professor? Sobre A3. Consultando os valores para esse fio, nós temos que o comprimento vale 54 e a área vale 2. Assim, temos que R3 é igual a ρ vezes 54 sobre 2. Então, aqui concluímos que a resistência do fio 3 vale 27 ρ. Professor, e para o fio 4? Bom, temos que R4
é igual a Rho4 vezes L4 sobre quem, professor? Sobre A4. Consultando os valores na tabela, temos que o comprimento do fio 4 vale 106 e a área vale 1. Substituindo esses valores, nós temos que R4 é igual a Rho vezes 106 sobre quem? Sobre 1. Assim, a resistência para o fio 4 vale 106 Rho. Colocando agora em ordem crescente, nós temos que a maior resistência é a do fio 4, que vale quanto, professor? Que vale 106. Então, nós temos que R4 seria a maior resistência. Em seguida, viria a resistência para o fio 1. Sim? Então, nós temos que o R4 é maior que R1. Em seguida, nós temos a resistência do fio 3. Logo, o R1 ele é maior que o R3 e o que sobra aqui como a menor resistência seria o R2. Então, a nossa ou a ordem crescente para as resistências seria essa observada. E como item correto, consultando aqui o enunciado, nós iríamos marcar o item C. R2 menor que R3, menor que R1, menor que R4.